Boa tarde, galera. Para você que vai fazer a prova da EAI, estamos resolvendo a maioria das questões da EA, né, por tópicos, né? Vamos começar por análise combinatória. Então, todas as questões de análise combinatória da EA de 2003 até a última agora, 1/2023, beleza? Todas elas resolvidas aí. Então, vamos lá. Primeira questão. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, sem repeti-los. Então, já observou que a repetição não é permitida. Então, você já tem esse detalhe no próprio enunciado aqui, ó. Ele fala pra gente aqui, ó, sem repetir. Então, um algarismo que eu utilizar, não poderia utilizá-lo jamais. Beleza? Então, ó, podemos escrever X números de 4 algarismos. Então, a questão deixou bem clara pra gente. Eu quero escrever números de 4 algarismos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos. Beleza? 4 algarismos. Maiores que 2.400. O valor de x então ele quer números maiores que 2.400. Então, olha só. Os números que eu tenho disponíveis são o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Beleza? Olha só. A primeira coisa que eu vou começar, vou dividir algumas etapas dessa questão para você tentar compreender. Então, eu posso ir mais direto ao ponto e pode ser que você não compreenda. Então, eu vou tentar ir de pouquinho em pouquinho para você tentar compreender melhor. Então, no meu primeiro passo aqui, eu vou fixar aqui o 2. Então, aqui eu tenho uma única possibilidade, que é o algarismo 2. E aqui o 4. Beleza? Mais uma possibilidade. Então, eu estou fixando os números 2.400 e alguma coisa. Então, qualquer valor que eu colocar aqui já vai ser maior que 2.400. É isso? Olha, que é maior que 2.400. Então, aqui, nessas duas casas, unidade de dezena, eu não posso usar o algarismo 2 e nem o algarismo 4. Por quê? Porque eu não posso repetir. Beleza? Então, aqui eu posso usar o 1, o 3 ou o 5. Eu tenho 3 possibilidades. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades. Tá? Aqui pode ser o algarismo 1, o 2, perdão, o 2 não, o 3 ou o 4. Beleza? Aqui, ó. 3 ou 4. Vamos supor que desses 3 algarismos eu usei o algarismo 4. Sobraram quantos algarismos? 2. Então aqui eu tenho 2 possibilidades. Então, 3 vezes 2, 6. Então, ó, começando por 2 e 4, eu tenho 6 possibilidades com números maiores que 2.400. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos para a segunda etapa, que é a seguinte. Eu vou pegar os algarismos, né, todos os números maiores que 2.400 da seguinte forma. Ó. Agora eu vou fixar aqui o 2, de uma única possibilidade. Aqui eu só pode números maiores que 4. Aqui é maior que 4. Qual é o único número que é maior que 4 que eu tenho aqui? Ó, o 5. Uma única possibilidade. Então, eu já usei o 2, já usei o 5. Sobraram 3 possibilidades. Então, aqui pode ser o 1, o 3 ou o 4. Né? Perdão, aqui, naquela hora, eu acabei dando mole, aqui era o 5, né? Algarismo 5 e não 4. Aqui eu posso 1, 3 ou 4. 3 possibilidades. Beleza? Então, você reparou, idêntico ao passo anterior, já usei um número. Sobrou quantos? 2 agora. 3 vezes 2, 6. Beleza? Vamos dividir a questão e no último passo agora. Que último passo seria esse, Sandro? O algarismo aqui da unidade de milhar, né? O algarismo da unidade de milhar aqui são números maiores que 2. Então, eu teria o 3, o 4 e o 5. Aqui eu posso preencher com 3 possibilidades. Pode ser 3.000 alguma coisa, 4.000 alguma coisa, 5.000 alguma coisa. Beleza? Tranquilo, né? Então aqui, agora, eu não posso repetir mais. Então vamos supor que eu usei o algarismo 5, por exemplo. Sobraram, né? 1, 3, 4 e o 2. 4 possibilidades. Próximo. Sei lá, usei o algarismo 1, por exemplo. Sobraram 3 possibilidades. Então,
Usei o algarismo 2, sobraram duas possibilidades. Então, vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 24, 72. 72. Então, eu tenho 6 possibilidades, mais 6, mais 72. Dá um total aí de 84 possibilidades aí. Beleza? Que opção tem 84? Gabarito letra D. E o gabarito aí procede. Beleza? Gabarito letra D. E o gabarito aí procede. Vamos fazer a próxima. Questão 2. Sendo na análise combinatória A, arranjos simples, P, permutações simples e C, combinações simples, o valor da expressão A, um arranjo de 5 elementos tomado 2 a 2, uma permutação de 3 elementos, uma combinação de 5 elementos agrupados de 3 em 3. Olha só. Então, cara, era a aplicação da fórmula direta. Então, arranjo. Quando eu tenho um arranjo de N elementos tomados de P em P, eu vou fazer N fatorial sobre N menos P fatorial. Permutação de N elementos é N fatorial. E a combinação de N elementos tomados de P em P, eu tenho o seguinte, N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Beleza? Agora vamos fazer ali, tá? Você pode achar cada um separadamente, depois substituir, tá? Eu vou fazer o arranjo aqui, ó. Arranjo de 5 elementos tomado de 2 em 2. Então, eu vou ter 5 fatorial sobre... Aqui, ó. Aqui não seria 5 menos 2? Ó. Vamos colocar aqui, Sandro. 5 menos 2 fatorial. Então, eu vou ficar com o arranjo de 5 elementos tomados de 2 em 2, vai ficar 5 fatorial sobre 3 fatorial. Então, eu vou abrir o 5 fatorial em 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Vou poder cortar com o 3 fatorial que está aqui embaixo. Cortei, deu quantos ali? Ó? 5 vezes 4, 20. Beleza? Agora eu vou fazer a permutação de 3 elementos. Permutação de 3 elementos. É 3 fatorial. E o que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Que dá quanto? 6. Agora vamos fazer a combinação. A combinação de 5 elementos tomado de 3 em 3. Tá? Então, ó, eu vou ter 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes o parênteses, ó, vai ficar 5 menos 3, que dá quanto? 2. 2 fatorial. Tá? Então, foi um pouquinho mais rápido aqui. Tá? Mesma coisa aqui, tá vendo? Eu poderia ter mais rápido, colocado assim, ó, 5 fatorial, 5 menos 2, 3 fatorial direto. Ter pulado para cá. Tá? Então, vou abrir o 5 fatorial até chegar ao 3 fatorial, que é o maior fatorial que eu tenho no denominador, 3 fatorial, para poder cortar. O que é 2 fatorial? 2 vezes 1. Então, tem aqui, ó, 3 fatorial vai embora para 3 fatorial. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então, uma combinação de 3 elementos tomados de 3 em 3 é igual a 10. Agora eu vou substituir a expressão que eu tenho. Qual é a expressão? O arranjo de 5 tomado em 2 a 2, que deu 20, mais a permutação de 3 elementos, que deu 6, menos a combinação de 5 elementos tomados de 3 em 3. Eu tenho 26 menos 10, 16. Que opção tem de 16? Olhando para as opções, gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Beleza? Vamos fazer a próxima aí. Questão 3. Na equação y mais 3 fatorial, né, mais y mais 2 fatorial, igual a 15, que multiplica y mais 1 fatorial. Tá? Então, é um tipo de questão que você não vê mais na IA, né? Você não vê claramente no edital o tópico fatorial, mas eu tenho que saber o fatorial porque eu tenho as questões de combinação, tenho as questões de arranjo, tenho as questões algébricas de arranjo, né, feito caiu nos últimos concursos aí. Então, o fatorial eu tenho que saber manipular o fatorial. Então,
olhando para essa equação, né, eu posso escrever todo mundo em função de y mais 1 fatorial. Porque esse y mais 3 fatorial, eu vou sempre subtraindo uma unidade, lembra disso? Então aqui, ó, vou escrever assim. Deixa eu trocar aqui a cor do pincel. Desculpa aí. Vou trocar aqui. Y mais 3, que multiplica y mais 2, ó, sempre diminuindo uma unidade em relação ao termo anterior. Ó. Cheguei no y mais 1 fatorial. Beleza. O y mais 2 fatorial, eu posso escrever y mais 2, que multiplica y mais 1 fatorial. Tudo isso igual a 15, que multiplica y mais 1 fatorial. Você consegue perceber que em cada fator aqui que você olhar, ó, dessa parcela e dessa igualdade, ó, eu tenho y mais 1 fatorial como o fator comum. Então, se eu dividir ambos os lados dessa minha igualdade por y mais 1 fatorial, ó, dividindo por y fatorial vai dar 1 aqui, ó, dividir por y fatorial mais 1, né, y mais 1 fatorial, dividir a equação toda por y mais 1 fatorial. Então, cancelei ele, beleza? Agora, vamos prosseguir. Aonde aqui eu posso aplicar a distributiva, ó, y vezes y quadrado, y vezes 2, 2y, aqui eu tenho 3 vezes y, 3y, e 3 vezes 2, 6, beleza? 6, mais y mais 2, tá vendo esse 15 que está aqui? Vou passar para o primeiro membro, ó, menos 15, tudo isso igual a zero. Vou ficar com uma equação de segundo grau, ó, y ao quadrado, mais, ó, 2y, mais 3y, mais 1y, 6y, mais 6y. Ó, 6 mais 2, 8, 8 menos 15, sinais diferentes, eu vou diminuir e conservar quem tem o maior módulo, então vai ficar negativo, 15 menos 8, 7. Agora, você pode fazer Bhaskara, enfim. Eu quero pensar no produto de dois números que dê, vou nem pensar no número negativo ainda, que dê 7. Né? x1 e x2. O produto, né? Ó, aí, analisando isso agora. Produto menos 7, né? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no cantinho. O produto vou colocar aqui no canto. y1 vezes y2 tem que estar igual a menos 7. E a soma desses mesmos valores é sempre o simétrico. Aqui não está mais 6. A soma é sempre o simétrico ali, já que o A é igual a 1. Né? Porque a soma é menos B sobre A. Lembra disso aí das relações entre coeficientes? Ou também conhecido como relações de Girard? Então, vamos lá. Ó. Pensando aqui, sem o sinal por enquanto, como está te falando, pensa 1 e 7, o produto dá 7. Agora, Sandro, qual que vai ser negativo? 1 ou menos 7. Aí a soma aqui vai me decidir, olha só. Se o produto está dando menos 7, é que as raízes têm sinais diferentes. Né? Menos vezes mais dá menos, ou mais vezes menos dá menos. Então tem que ser sinais diferentes para dar negativo. Legal. Aí agora eu vou para a soma. Se eu tenho soma com sinais diferentes, eu vou diminuir e conservar o sinal do maior. Ah, então a raiz com o maior módulo é negativa. Então eu tenho menos 1 e 1. Então as raízes aqui são 1 e menos 7. E o que acontece? Olha só. Só para você ter uma ideia, se eu substituir o menos 7 aqui, por exemplo, menos 7 mais 3, menos 4 fatorial. Cara, o fatorial, tipo assim, quando a gente estava definindo esse cara aqui, ó, esse n é um número natural maior ou igual a zero. N tem que ser maior ou igual a zero. Ele não pode ser negativo. Então aqui, ó, menos 7 mais 3, menos 4 fatorial. Então não existe. Então essa raiz aqui, ela não serve. Não serve, não convém.
incompatível com o problema, então não serve. Tranquilo? Então, como uma única solução, y igual a 1, e que opção eu tenho y, né? A solução do problema é igual a 1. Gabarito letra C e o gabarito procede. Ó, aqui a letra A, ó, pedindo para você errar, ó. Então você tinha que lembrar desse detalhe, beleza? Vamos para a questão 4 agora, vamos lá. Questão 4. Considere todos os números de 4 algarismos distintos formados com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6. Se colocarmos esses números em ordem decrescente, ó, ele quer na ordem decrescente. Estamos muito acostumados, né, a fazer em ordem crescente. Mas a questão ele pediu em ordem decrescente. Tá? Então ele quer do maior para o menor. A posição ocupada pelo número 4.652 será letra A, 49º, letra B, 50º, letra C, 59º ou letra D, 60º. Então vamos lá, vamos achar aí a posição desse número. Então, vamos fazer por etapas bem devagar. Primeiro, Sandro, eu reparei que eu poderia começar a questão por 6.000 alguma coisa ou 5.000. Isso. Você pode fazer isso com calma, assim, ó. Aqui você sabe que pode ser 5 ou 6, que são números que foram escritos antes desse, ou seja, maior do que ele. Vai ir decrescendo. Mas você pode ir devagar assim, ó. Começando por 6. Por 6, eu vou ter uma única possibilidade. Beleza? Uma única possibilidade começando por 6. Sandra, eu posso começar por 6 ou 5? Sim. Mas eu te falei que eu vou ir bem devagar para a maioria tentar compreender. Aquele aluno que frequentou as aulas, viu fazendo algumas questões desse tipo, já pode ir diretão, bem mais rápido, né? Então agora, se eu começo por 6.000, eu não me preocupo com quem eu vou começar aqui, e sim com a restrição de não repetir. Então se eu começo com 6, sobraram. Aqui, vou até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui do nosso lado aqui, ó. Eu tenho 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Se eu coloquei o 6, já não posso mais usar. Eu tenho esses 4 aqui, 4, né, esses 4 algarismos para utilizá-los. Então aqui eu tenho 4 possibilidades. O que eu usei aqui eu não posso usar mais. Então eu vou retirar mais um, vão sobrar 3 possibilidades. Tirando mais um, sobraram 2 possibilidades. Então, multiplicando aí os casos, você vai ter 24, né? 24 números, começando por 6.000, beleza? Você vai ver que começando por 5, eu vou ter mais 24 também. Então aqui, ó. Vamos lá, vou começar por 5 também. Então aqui, ó, começando por 5, eu tenho uma única possibilidade. Se eu usei o 5, eu não posso usá-lo mais, sobraram 4 possibilidades. Usei mais uma, sobraram 3 possibilidades. Usei outra, sobraram 2 possibilidades. Multiplicando aí, novamente, 24 possibilidades, beleza? Agora, já comecei, tudo é crescendo. 6, 5, agora é 4. Opa, se agora é 4, eu estou fixando já o número, já estou chegando no número que eu quero. Ó, o número que eu quero é 4.652. Cheguei nesse cara já? Sim, beleza. Então, eu nem vou trabalhar mais com ele. 4. Uma possibilidade. Beleza? Se é decrescente, eu vou olhar aqui para o maior número aqui, 6. O próximo número que eu vou usar aqui é 6. E o meu número começa por 6. Opa, o 6 eu nem posso pensar mais nele, ó. Tá? Agora eu já estou fixando 6 para sempre aqui, ó. Eu estou chegando no número que eu quero. Aí eu já usei o 4, qual é o próximo número? Ó, o 4, 5, ó. Opa, o 5 aqui, confere, tá na ordem aqui, ó. 4.650. O que vai variar aqui, tá? O que vai variar aqui agora. Antes de chegar no 2, tem algum número maior que 2 aqui? Tem o 3. Então aqui eu posso ter o 3 com uma possibilidade. Então aqui eu tenho um cara. E agora é o próprio número que nós temos, ó. Sandra, eu podia colocar aqui 3 ou 2 e botar 2 possibilidades? Sim, mas que eu estou te mostrando passo a passo. Ó. 4, 6, 5, qual o próximo número? 2, já que eu usei o 3 ali.
E aqui eu tenho mais uma possibilidade aí. E a última. Então, somando isso tudo vai dar 24, 48, 49, 50. Então, 50º aí, a posição dele. Beleza? Gabarito letra B, né? Gabarito letra B. Gabarito aí procede. Beleza? Vamos para a próxima aí, vamos lá. Questão 5. Se existem K maneiras possíveis de pintar uma parede com 3 listras verticais de mesma largura e de cores distintas, dispondo de 12 cores diferentes. Então, o valor de K está compreendido entre... Olha só, tem uma parede. Antes disso aqui, ó, vou destacar aqui, tá vendo? Cores distintas. Não posso repetir jamais essas cores, beleza? É que eu vou colocar a nossa parede para só dar uma ilustrada. Então, vamos supor que a parede tem a mesma largura, né? Então, ela tem 3 listras aí, beleza? Então, vamos lá, vamos começar com a nossa resolução. Então, vamos começar por essa lista aqui. Por exemplo, começando por ela, eu tenho 12 maneiras de pintá-la, beleza? 12 possibilidades. Mas a cor que eu usar aqui, por exemplo, uma das cores disponíveis era a cor verde, por exemplo. Pintei ela de verde, por exemplo. Essa aqui não pode ser mais verde, pode ser 11 possibilidades. Já que eu tinha 12, a que eu pintei aqui eu não posso usar novamente. Então, se eu não posso usar novamente, aqui eu tenho 11 possibilidades. Tá? Todas elas são diferentes. Então, 12. Então, a cor que eu pintar aqui, eu não posso pintar a terceira lista e nem a cor que eu pintei a primeira, eu posso pintar a terceira lista. Então, sobraram 10 possibilidades agora. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, 12 vezes 11. 12 vezes 11 aqui é 2. 1 mais 2, 3. Repete ali a dezena aqui, a centena. Beleza? 12 vezes 11, 132. Vezes 10, 1320. 1320 é um número compreendido entre 1315 e 1330. Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. E vamos fazer a próxima. Questão 6. Em análise combinatória, a razão. Aquele ali, o A, era o arranjo, né? Lembra sempre disso? Essa notação A é arranjo. Arranjo de 7 elementos agrupados de 4 em 4, dividido, né, por P5. A permutação de 5 elementos é igual a... Então, olha só, arranjo. Se você não lembra da fórmula do arranjo, qual é a fórmula dele? São do arranjo de N elementos tomados de P em P, vai ficar sendo N fatorial sobre N menos P fatorial. Beleza? Então, estou ficando aqui, ó. Olha só. Vou achar o arranjo ali. Vou ter o arranjo de 7 elementos tomados de 4 em 4. Então, eu vou ter 7 fatorial. E aqui embaixo você subtrai 7 menos 4, 3. 3 fatorial. Beleza? Então, você vai ter aqui, ó, 7 fatorial. Ele é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 3 fatorial. Posso cortar aqui, ó. Foi embora. Tranquilo? Beleza, né? Tranquilão. Agora vamos para o P fatorial. O que é P? Não é P fatorial. Permutação de N elementos. N fatorial. Agora vamos achar o P de 5. Aqui, ó. P de 5. Seria 5 fatorial. Que aí você pode escrever 120 ou escrever assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Beleza? Agora vamos dividir aqui, ó. Quem é o arranjo de 7 elementos agrupados de 4 em 4? Eu deixei assim, ó, não saí multiplicando. 5, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Quem é P5? Aqui até 1, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso simplificar aqui, ó.
5 vai embora com 5, 4 vai embora com 4, 3 vezes 2, 6. 6 vai embora com 6. Então deu 7 aí. Que opção tem 7? Cadê? Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. Beleza? Vou fazer a próxima aí, vamos lá. Questão 7. Um sargento da FAB tem 8 soldados sob seu comando. Tendo que viajar a serviço, deixa a seus comandados uma determinação. Ao chegar, quero encontrar no mínimo... Então, ó, já tem um detalhe no enunciado, essa parte aqui, no mínimo, né? No mínimo, quero encontrar no mínimo... Quero encontrar no mínimo um de vocês no pátio fazendo educação física. Beleza? Então, quero encontrar no mínimo um deles no pátio fazendo educação física. Dessa forma, o sargento tem espaço, maneiras, né? Então, nesse espaço ali a gente vai ver, vai ficar 256, 255, 64 ou 16 maneiras de encontrar seus soldados fazendo educação física. Olha só, a única possibilidade que o sargento não quer é quando ele chegar e não tiver ninguém, né? O zero, uma combinação de 8 soldados e não tem nenhum ali, né? Eu tenho 8 soldados, né, para fazer essa atividade. Então seria o seguinte, olha só. Uma das maneiras de você resolver é o sargento chegou e você tem dos 8 soldados, um deles fazendo atividade física. Dos 8, eu posso ter 2, é uma combinação de 8 elementos, 2. Porque eu não sei qual dos 2, não sei que soldados são. Soldado 1, 2, 3. Achei, eu vou ter um soldado dentre 8, né? Então, uma combinação de 8 soldados tomados de um, já que eu não sei qual é o soldado, tá? E assim sucessivamente. Então, ele pode chegar e ter 3 soldados fazendo a educação física. Ele pode chegar e ter 4. Ele pode chegar e ter 5. Ele pode chegar e ter 6 soldados fazendo educação física. Ele pode chegar e ter 7 soldados. Ou o que ele mais desejaria, né? Chegar e todos eles fazendo educação física. Você pode reduzir o seguinte, ó, né? Um detalhe que você tem aqui é o seguinte. A combinação de 8 elementos tomados de 2 em 2, ele é igual à combinação de 8 elementos tomados de 6 em 6, lembra? Ó, você tem aquele bizu da aula. Um bizu, né? Uma propriedade. A combinação de 8 elementos tomados de 2 em 2, que seria o complementar dele? A combinação de 8 elementos tomados de 6 em 6. Quanto falta o 2 para chegar a 6? Então, essas combinações são iguais, tá? Essa combinação é igual, você viu. Então, esse cara é igual a esse. Legal. Então, a combinação de 8 tomados de 1 em 1 é igual à combinação de 8 tomados de 7 em 7, porque essa combinação aqui, elas são o quê? Complementares, beleza? Então, é esse detalhe aí que você não pode esquecer. Uma outra coisa, né? Essa combinação é igual, então você podia reduzir. Você podia achar, por exemplo, combinação de 8 tomados de 3 em 3 é igual a combinação de 8 tomados de 4 em 4. Achou essa, multiplicava por 2, porque eu tenho duas combinações iguais. Ou, eu não sei se você lembra, que você tem uma relação assim também durante a aula. Eu tenho assim, ó, uma combinação de n elementos tomados de 1 em 1, mais uma combinação de n elementos tomados de 2 em 2, mais uma combinação de n elementos perdão, ainda tem uma aqui, ó. Voltando aqui, eu posso ter uma combinação onde eu não quero nenhuma possibilidade, né? Eu tenho uma combinação de n elementos tomados de 1, mais, feito aqui, se ele não desse essa ordem aqui de encontrar no mínimo um no pátio fazendo, eu teria uma combinação de n elementos onde ninguém estaria no pátio ali, tá? Estaria no pátio, teria uma possibilidade de socorrer, né? Mas ele falou que queria no mínimo 1. Então, eu tenho uma combinação de n elementos tomados de 2 em 2, tenho uma combinação de n elementos tomado de 3 em 3, e assim até chegar à combinação de n elementos tomado de n em n. Quando você tem isso aí, quando você faz combinação, cara, vai ficar um pouquinho longo, né? Mas só para você que não viu na aula isso, né? Para que você que não frequenta a aula, a nossa aula, né? Perdão.
compreenda o que eu vou fazer ali, né? Quando você está fazendo combinação, você está achando subconjuntos, né? O que seria uma combinação de 8 elementos tomados de 2 em 2? Eu tenho um conjunto com 8 elementos e eu quero pegar só os elementos que eu posso agrupar de 2 em 2. Por exemplo, se eu tenho um conjunto assim, por exemplo, A, B, C, D, enfim, até chegar a 8. Eu teria assim, o A e o B, o A e o C, o A e o D, e assim vai, só com 2. Eu não quero pegar de um elemento, eu quero só os subconjuntos formados por 2 elementos. Ah, Sandro, beleza. Tranquilo, então. Isso que é a combinação, tá? De uma quantidade de elementos pegando só uma parte delas. Então, se é subconjunto, como você achava o número total de subconjuntos? Isso aqui, ó. Aqui é o número total de subconjuntos. Desde o meu conjunto vazio, que eu não quero ninguém, até o meu conjunto máximo, onde o meu conjunto é igual ao próprio, o meu subconjunto, perdão, é igual ao próprio conjunto. Se eu tenho 8 elementos, eu tenho um subconjunto com 8 elementos também. Tá? Está contido nele. E eu fazia o seguinte, 2 elevado a n, onde n era o número total de elementos. Ah, beleza. O que está faltando a esse cara para chegar a esse é a combinação de 8, aonde eu não escolho ninguém. Então, esse cara aqui que eu vou resolver, ele seria 2 elevado a 8 menos a combinação de 8 elementos aonde eu não quero ninguém. Beleza? 2 elevado a 8 vai dar 256, menos, lembra quando você tem assim, ó, uma combinação de n elementos tomado de 0 em 0, ele é igual a 1, tá? Se você não viu, faz assim, ó, n fatorial sobre 0 fatorial, e eu vou ter n menos 0, vai dar n fatorial. 0 fatorial é igual a 1, n fatorial dividido por n fatorial, vai dar 1, então aqui é 1. 256 menos 1, 255. Tá? Tranquilo? Belezinha, né? Vamos fazer a próxima aí, vamos lá. Questão 8. Ó. C. Aquilo ali é o arranjo, né? O arranjo de m elementos tomados de n, né? Então ele fala ali, ó. Se o arranjo dos n elementos de um conjunto X tomado de n a n elementos, o valor de A, m, tomado de nn para m igual a 7 e n igual a 3 é, olha só, então você tem um arranjo de 7 elementos, onde você quer agrupá-los de 3 em 3, tá? Então você vai ter, se você não lembra da fórmula ainda, eu vou colocar aqui no canto novamente, arranjo de n elementos tomado de P em P, deixa eu colocar aqui, n elementos tomado de P em P, você vai ter n fatorial sobre n menos P fatorial. Beleza? Então você vai ter aqui, ó, 7 fatorial. Embaixo eu pego sempre o número total menos o que eu quero agrupar. 7 menos 3, 4 fatorial. Tranquilo? Então eu vou ter aqui, ó, vou abrir o 7 fatorial até chegar em 4 fatorial, 7 vezes 5, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial. Vou cortar aqui, ó. 6 vezes 5, 30, 30 vezes 7, 210. Então, 210 arranjos aí. E que opção eu tenho 210? Gabarito letra A, o gabarito aí procede. Beleza? Vamos para a próxima aí, vamos lá. Questão 9 agora. Uma lanchonete tem em sua despensa 5 espécies de frutas. Misturando 3 espécies diferentes, pode-se preparar, né? Aí tem lá, letra A, 24 tipos de suco, letra B, 15 tipos de suco, letra C, 10 tipos de suco e letra D, 8 tipos de suco. Então, olha só, o que acontece? O aluno, ele fica na dúvida assim, Sandro, essa questão eu vou fazer arranjo ou combinação? Cara, se eu tiver, por exemplo, laranja, maçã e pera, a ordem que eu colocar ela no liquidificador, no multiprocessador, não sei onde você vai fazer esse suco, vai alterar o sabor, vai continuar sendo o mesmo? A ordem não importa. Então, aquela ideia, a ordem importa? Não. Então, se a ordem não importa, uma combinação. Se a ordem importa, arranjo. Né? Então, se que gosta de guardar assim, né?
fica aquela coisinha assim, a ordem importa? Arranjo, né? A gente guarda isso aí, essas coisas assim, né? Então, tudo é válido. Então, vamos lá, combinação, se você não lembra, eu vou novamente colocar ali, viu? Você vai ver uma sequência aí da IAR em torno de 33 exercícios, né, dos últimos anos aí de análise combinatória. Então, até o final, acredito que essa fórmula aqui você guarde e, se possível, saiba diferenciar uma coisa de outra aí. Então, tem aqui, uma combinação de N elementos tomado de P em P. Então, N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Beleza? Então, vamos usar ela aqui, então. Eu tenho uma combinação de 5 elementos, onde eu quero agrupá-los de 3 em 3. Então, vamos lá. Eu vou ter 5 fatorial, P, né, o 3 fatorial, e depois você vai multiplicar pela diferença aqui, 5 menos 3, 2 fatorial. Já pode ir assim, beleza? Então, que é o maior fatorial aqui embaixo? O 3. Então, eu vou abrir o 5 até chegar no 3 fatorial. Então beleza. Então aqui, vou poder ceifar 3 fatorial com 3 fatorial. Quem é 2 fatorial? 2 vezes 1 que dá 2. Então aqui, posso ceifar. Pronto, cortei, deu 1. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, que dá 10. Que opção tem 10? Gabarito letra C, né? Gabarito letra C. Gabarito aí procede aí. Vamos fazer a próxima e vamos lá. Vamos lá, questão 10. Com os algarismos 1, 2, 4, 6 e 7, a quantidade de números de 3 algarismos distintos. Então, ele quer a quantidade de números de 3 algarismos distintos. 3 algarismos distintos. Beleza? É isso que ele está pedindo aí na questão. 3 algarismos distintos. Que se podem formar Então, beleza, olha só. Eu posso formar a seguinte quantidade. O bom para a gente aqui é que a única restrição é ser distintos, né? Não tem nenhuma restrição para nenhuma outra casa a não ser distintos. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Começando aqui pelas centenas, né? Posso começar por onde eu quiser, já que a única restrição é ser distintos. Então aqui, eu tenho 5 possibilidades, né? Pode ser o algarismo aqui 1, 2, 4, 5 ou 7. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades. Vamos supor que aqui eu usei o algarismo 5, tá? Não quer dizer que esse 5 aqui é o algarismo 5, não. Esse 5 aqui é quantas maneiras, quantas possibilidades eu posso preencher essa casa, tá? Então, o 5 só foi simbólico para poder observar que eu não posso usá-lo novamente. Então, para a próxima casa, eu vou ter uma menos que a anterior, né? Então, aqui, 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades. Lembrando que esse 4 não é o algarismo 4, e sim 4 maneiras de preencher essa casa. Beleza? E a próxima vai ter uma a menos que a antecessor. Então, 3 possibilidades. Então, 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Então, 60 maneiras aí, ou formas, ou possibilidades de preencher a quantidade de algarismos que eu posso ter aqui preencher. Tá? Gabarito letra C. Gabarito procede e vamos fazer a próxima aí. Questão 11. O número de anagramas da palavra sargento que começam com S e terminam com O é... Então, olha só, a primeira coisa eu vou contar quantas letras tem a palavra sargento. Olha só, vamos aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Confere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Então, vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras aí. Tá? Só que ele já te deu uma ordem, né? Qual foi a ordem que ele te deu? Começar por S, então aqui o S vai estar sempre aqui. Vou fixar o S nessa casa. Então aqui só tem uma possibilidade de preencher, S. E se eu estou falando em anagramas, eu estou no tópico permutação. Em permutação, a repetição não é permitida. Então esse S, ele não pode entrar jamais. Beleza? Então, e terminam com o O. Então o O está fixo aqui
na última casa. Então aqui eu tenho uma única possibilidade e esse O eu não posso usar mais. Então nesses espaços aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 letras para serem permutadas, tá? Vou fazer totalmente por permutação, então 6 fatorial. Beleza? Hoje vamos colocar aqui, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que é o 6 fatorial, beleza? Porque pode ter uma opção que está assim, ó, 6 fatorial, beleza? Então você já sabe que seria isso. Mas, se você olhar para as opções, ó, ele expandiu. Então você tem 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, ó, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120, 120 vezes 6, 720. Então, isso aqui dá 720. Que opção nós temos? 720, gabarito, letra C. Não, perdão, 720, Sandro. Gabarito, letra B, e o gabarito procede, tá? 720 aqui, 720. Vamos para a próxima aí, vamos lá. Questão 12. Ao calcular o arranjo de 10 elementos tomados de 3 em 3, dividido pela combinação de 10 elementos tomados de 3 em 3, obtém-se o seguinte. Olha só, vou te dar uma dica nesse tipo de questão. Se a combinação e o arranjo tiver a mesma quantidade de elementos e os elementos que eu quero agrupar forem o mesmo, tá vendo? Tá vendo? A resposta disso é o fatorial desse elemento que eu quero agrupar. Se eu tivesse assim, ó, vou te mostrar algebricamente que você vai ver que é verdade. Olha só. O arranjo de n elementos tomados de P a P não seria n fatorial sobre n menos p fatorial? E se eu tiver uma combinação com os mesmos n elementos e com os mesmos p elementos que eu quero agrupar, não vai ficar n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial? Se eu quero dividir essas duas frações, eu não vou conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui é o inverso da segunda, ó. Aí você vai ver que o p fatorial é a nossa resposta. Então aqui, ó. N fatorial vai embora com n fatorial, n menos p fatorial vai embora com n menos fatorial, sobrou aqui p fatorial. Então essa questão aqui, ela vai ser gabarito letra A, com certeza é letra A, por essa dica aí. Então olha só, se liga na dica novamente. Ó, eu vou fazer ela da maneira que está ali. Se eu tenho aqui, ó, a quantidade de elementos é 10, eu quero agrupar de 3 em 3, ó, também eu tenho 10, quero agrupar de 3 em 3. Se eu tenho um arranjo dividido pela combinação, a resposta é o p fatorial, né? Que nesse caso seria o 3. Se você não viu, você vai fazer, ó, arranjo 10 fatorial sobre 10 menos 3, 7, se você quer fazer assim. Então, se você não quer fazer assim, você vai colocar lá, ó, 10 menos 3 fatorial. Só que isso tudo está sendo dividido por 10 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial. Divisão de fração. Eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Que é o inverso da segunda? Que é o inverso de 10 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial. O inverso vai ser 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial sobre 10 fatorial. Posso cortar aqui, posso cortar o 10 fatorial, vai embora o 10 fatorial, sobrou 3 fatorial. Beleza? Gabarito letra A e o gabarito procede. Sempre observa, se for nessa sequência, né, basta pegar o P, aqui, ó, P, que nesse caso aqui seria o 3, e fazer o fatorial dele, que é a resposta. Tranquilo? Vamos para a próxima aí. Questão 13. Ó. Um número de anagramas da palavra soleira que começam com vogal. Tá? Só começa com vogal. Primeira coisa, você vai contar de novo as letras aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então você vai colocar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. E ele fala o número de anagramas da palavra soleira que começam por vogal. As vogais aqui eu tenho, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então aqui pode ser A, E, I ou O. Então pode ser A, ou E, ou I, ou O. Então aqui eu posso preencher com 4 possibilidades. Então já tenho 4 vezes. Então dessas 4 eu vou usar uma, não é isso? Uma delas, né? Ou pode ser o A, ou pode ser o E, ou pode ser o I, ou pode ser o O. Vamos supor que eu usei o I. Para as demais casas sobraram 1, 2, 3, as 3 vogais restantes, o S, 4, 5, 6 possibilidades, 6. Então aqui eu tenho 6 elementos para serem permutados, então 6 fatorial. Beleza? 6 fatorial. E o 6 fatorial nós vimos que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Se você não viu, você faz aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então você tem 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120, 120 vezes 6, 720. Então, 6 fatorial, 720. 4 vezes 720. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28. Tá? Então, que opção nós temos do 2880? Gabarito letra D. Gabarito aí procede. Antes de tentar fazer a próxima questão, um detalhe que eu estou te falando é o seguinte. O aluno ele fica muito acostumado que quando ele vê a palavra anagramas, ele liga diretamente à permutação. Tem uma palavra e eu quero escrever ela de qualquer forma, né? Formar anagramas, fazendo sentidos ou não sentidos essa palavra. Aí ele já pensa em permutação. Mas, cara, eu posso ter uma questão que envolva somente números, bolas com cores diferentes, porém, pode ser permutação, feito você viu na minha aula. Sandro, como que eu consigo diferenciar a permutação? De vez em quando eu acho que é uma combinação, ou eu acho que é um arranjo, e não é, é uma permutação. Na permutação, cara, os exercícios clássicos são formar anagramas ou enfileirar. Eu quero usar, e nessas fileiras eu vou usar todos os elementos que eu tenho disponível. Se eu tenho 10 bolas, eu vou usar as 10 bolas. Numa combinação ou no arranjo, eu sempre tenho 10 bolas e dessas 10 eu quero agrupar algumas. Eu não quero usar todas, eu só quero pegar uma parte do todo. Beleza? Então, fica com essa dica aí, vale a pena. Beleza? Vamos fazer a próxima agora. Questão 14. Formato, tamanho e cor são as características que diferem as etiquetas indicadoras de preço do produto de uma loja. Então, olha só. Então, cada produto ali vai ser o seguinte, olha só. Ele vai depender aqui do formato, ele vai depender do tamanho, então tamanho também, tamanho, e da cor, beleza? Então tem 3 características aí do produto. Formato, tamanho e cor. Beleza. Aí ele fala aqui, né? Tá, produtos, indicadores de produtos de uma loja. Se elas podem ter 2 formatos, 3 tamanhos e 5 cores, o número máximo de preços distintos do produto da loja é... Então, olha só, o formato, ele não interfere no tamanho, não interfere na cor. É um princípio multiplicativo, né? Aonde eu não me preocupo se um elemento vai interferir no outro. Então, não há interferência, então basta sair multiplicando todo mundo. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, 30 preços distintos aí eu tenho. Que opção eu tenho? 30 preços distintos. Gabarito, letra B. Opa, letra B. Gabarito, letra B. E o gabarito aí procede, tá? Vamos para a próxima aí. Questão 15. Para elaborar uma prova de inglês, um professor utilizou 6 questões de vocabulário e 4 questões e 4 de gramática, né? O número de maneiras que ele pode ordenar aleatoriamente essas questões é dado por... Olha só, cara, o número de questões no total é 10. Então,
Você pensou assim, rapidamente, na questão, você pensou, eu tenho 6 mais 4, 10 questões, né? Então 10 fatorial, né? Você poderia ter 10 elementos para serem permutados aí aleatoriamente, né? Para fazer uma ordem. Eu vou ordenar essas questões. Eu não sei em que maneira vai ficar, beleza? Então 10 fatorial. Aí você olhou para as opções e não encontrou. Encontrou sim, cara, aqui na letra A. O que é o 10 fatorial? Ele pegou 6 mais 4, que dá 10 fatorial. Só que a questão preferiu deixar 6 mais 4, beleza? Então, lembra, você usar, lembra que eu te falei? Você vai usar todas as 10 questões, todas elas, e uma ordem aleatória, beleza? Então, você tem uma permutação de 10 elementos, que 10 é igual a 6 mais 4, né? Então, gabarito letra A, e o gabarito aí procede. Beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 16. Um determinado brinquedo possui uma haste onde devem ser colocadas 4 peças de formatos diferentes. O número de maneiras diferentes de se montar esse brinquedo é... Olha só, você viu que ele colocou aqui um hexágono, um círculo, aparentemente um losango e um outro quadrilátero aqui, tá? Então, tem todas formas diferentes, beleza? Então, olha o que acontece nessa questão. Você tem 4 objetos que você vai fazer o seguinte. Por exemplo, aqui embaixo, quem pode ficar aqui embaixo? Esse quadrilátero, ou esse outro, ou o círculo, ou o hexágono. Então, eu tenho 4 maneiras. Na próxima casa, né? Se eu coloquei o círculo aqui embaixo, ele não pode estar aqui. Então, aqui sobraram 3 possibilidades, né, de preencher ele. Então, vamos supor que aqui eu coloquei um círculo, aqui eu coloquei o losango mesmo, onde está aqui, sobraram esse outro, vamos chamar de retângulo, e o hexágono, sobraram 2 possibilidades. E sobrou uma única maneira de preencher essa casa aqui, beleza? Então você tinha 4 objetos para arrumá-los em 4 posições aí distintas. Então você tem 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24 aí. Beleza? Então, gabarito letra C, e o gabarito aí procede. Tá? Gabarito letra C. Questão 17. Preste atenção no enunciado, né, para não dar mole aí. Ele fala: a metade do número de anagramas da palavra prisma, que começa por S, é... Então, olha só. Ele quer a metade dos anagramas, tá? Então, presta atenção nisso. Dá para não achar tudo e sair marcando. Então, olha só. Eu tenho a palavra prisma, composta de 6 letras, né? E onde ele fala que ela inicia sempre com P. Então, aqui só pode P, não pode outra letra. Então, esse P aqui da palavra prisma, eu já não vou usar mais, tá? Porque em permutação a repetição não é permitida. Então, aqui tem uma única possibilidade de preencher, que é, perdão, a letra P não, a letra S, né? Foi mal ali, ó, começando por S. S. Para ser mais exato aí na questão, S. Só tem um único S, então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho uma única maneira e sobraram aqui 5 maneiras de preencher. Eu tenho 5 fatorial. Então, eu tenho 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o 5 fatorial, cara, você fica tão acostumado a fazer em combinatória que você já até guarda que ele vale 120. Aí, o que você faz? Ó, olha para as opções e vê que não tem. Aí, você acaba não voltando ao enunciado. Aí, você... Caraca, onde eu errei? Você errou porque você esqueceu aqui, ó. Ele quer a metade. Então, meu total de anagramas eu vou dividir por 2, 60, 120 por 2, 60. Agora, gabarito letra D, o gabarito aí procede, beleza? Então, cuidado aí que ele cria a metade dos anagramas, tá?